Olá pessoal, salve, salve, tá tudo bem aí? Hoje, dia 2 de outubro de 2020. Para você que está chegando no nosso canal aqui agora, se inscreva aí, tá? Nos dê uma força, um joinha, ative o sininho de notificação, isso vai nos ajudar bastante. E a você também aí, já sabe que nós só falamos aqui sobre orgonites, somos da Orgonites Nova Era, do Rio Grande do Sul, Estância Velha, atendemos todos os rincões desse país, enviamos orgonites para alguns outros países também. Se você tem interesse em algum assunto específico sobre orgonite, que você quer saber de alguma coisa, uma sugestão sobre um assunto sobre orgonites, estamos sempre abertos aqui. Nós adoramos essa interação, até porque quando vocês nos pedem alguma coisa nova, nos obrigam a aprender coisas novas. Isso é saudável, ok? Bom, hoje o nosso assunto aqui é recorrente, né? Vamos falar de novo sobre ressonância de Schumann. Por quê? A ressonância de Schumann tem tudo a ver com o que nós fazemos sobre os orgonites. Já fica explicado. Alguns amigos, alguns seguidores nos enviaram alguns comentários. Poxa, mas eu assisti de novo no YouTube um vídeo, eu li aqui não sei aonde, o pessoal diz que estão pesquisando porque a Terra vai tá acelerando em função que a ressonância de Schumann já está em 160 e tantos hertz, isso está interferindo grandemente no planeta, ele está acelerando, ou seja, a rotação está aumentando, os dias estão ficando mais curtos, isso vai causar um monte de problema, e que tem até um outro site aí, que inclusive o link que me mandaram eu fui lá olhar, que esse aí diz que esse distúrbio todo que está acontecendo, veja só, da ressonância de Schumann, que nada mais é do que uma propagação das ondas eletromagnéticas do planeta. Que isso tudo está interferindo de tal maneira que vai travar o planeta. Que vai chegar um momento que o planeta vai parar. Vejam bem, que o planeta vai parar e a partir daí ele vai começar a ter rotação retrógrada. Sobre esse assunto nós nem vamos falar, né? Até porque seria legal aqui, até vou fazer, de repente, conversar lá com o Lito Souza, lá do Aviões e Músicas, e vou ter que fazer aqui um senta que lá vem história aqui de orgonites também, porque, cara, a gente lê cada coisa absurda, né? Mas sobre as outras coisas, sobre orgonites, sobre ressonância de Schumann e a relação dela com os orgonites. Vamos lá, então. 1952, um cientista alemão, Wilfried Otto Schumann, propôs matematicamente que existia um campo ressonante entre a superfície do planeta e a parte baixa da ionosfera. Que esse quicar dessas ondas eletromagnéticas, depois entrelaçada, criava um padrão, né? Que esse padrão, que era a pulsação eletromagnética do planeta, criava essa frequência estacionária à volta do planeta, com uma frequência específica de 7,83 Hz, ou 7,83 batidas por segundo. Logicamente, o campo acadêmico saiu correndo atrás e tal. Em 1960 foi comprovado experimentalmente, tá? E se provou com vários experimentos científicos que ela realmente existia, né? Isso demandou novas tecnologias de várias áreas do conhecimento humano, das áreas militares, as mais até medicina e por aí vai, né? Principalmente dos satélites. O que isso acarreta? Bom, todos os seres vivos que se estabeleceram nesse planeta, desde que se estabeleceram, eles estão expostos a essa pulsação, a esse campo, essa pulsação eletromagnética do planeta. E no decorrer de milhões de anos, esses organismos vivos se adaptaram a essa frequência. Celularmente é a frequência saudável para o nosso organismo. Então, esses organismos vivos tomam como sendo saudável essa frequência. A partir do advento da primeira emissão das ondas de rádio, vocês vejam lá, Padre Lando de Moura, depois Marconi, começou por aí.
os estudos depois de radares, construção de radares cada vez mais potentes, outros equipamentos que emitiam frequências completamente diferentes, começou a alterar as frequências ressonantes ao redor do planeta. Ou seja, todos os organismos vivos aqui começaram a receber uma frequência para a qual não estava habituado, que não tinha criado um sistema de adaptação para interagir com essas frequências. Então, a partir daí, cada vez mais tem frequências novas e novas e novas. Então, eu falei num daqueles vídeos também, que acho que vocês podem encontrar ali na nossa playlist. Existe o tal do batimento heterógeno, que são todas essas frequências, quando elas começam a se juntar de novo, criam frequências novas. Esse é um processo, é um ciclo novo. Vem aí 5G agora, não tem nada a ver com o seu celular, mas tem tudo a ver com o que vem lá de cima. Então nós somos expostos todo dia a novas frequências. Alguns estudos científicos foram feitos desde metade do século passado para cá, para ver quais as consequências negativas dessas novas frequências podiam causar, que tipo de estresse poderiam causar para os seres vivos. Muitos estudos levaram à conclusão desses cientistas que, principalmente o ser humano, pode levar até 100 anos, olha só, 100 anos para se adaptar com frequências novas. Gente, são milhares que foram jogadas aí na atmosfera, né? Nós já temos as naturais que chegam aqui no planeta de diversas fontes. Então, a ressonância de Schumann nada mais é do que o batimento, a frequência do planeta. Para aqueles que disseram que está aumentando a frequência, não tem como, porque vocês imaginam o seguinte, é uma onda que ela bate e volta, ela cria um ciclo. Esse ciclo 7.83 Hz, ele tem a ver, logicamente, com a pulsação aqui do planeta, mas principalmente da distância que existe da superfície do planeta para a parte mais baixa da ionosfera. Para esse pessoal que diz que está aumentando a ressonância, só tem dois jeitos de acontecer. Ou a gente leva até a Lua, praticamente, a ionosfera, para criar uma onda suficientemente grande para justificar que ela tenha aumentado, ou diminuir o tamanho do planeta. Não tem outro jeito. Então, vai continuar como sempre foi, desde que o planeta existe, né? Batimento 7.83 Hz é a frequência do planeta. Não tem como ela aumentar ou não tem como ela diminuir. E também a ressonância de Schumann não tem nada a ver com as outras interações do planeta, sejam elas quais forem, geomagnéticas, geofísicas. Não tem, a ressonância de Schumann não tem como influenciar na rotação do planeta. E aí alguns disseram que a Terra está girando muito rápido, que o dia tem 16 horas. Na verdade, se vocês pesquisarem em várias universidades mundo afora, na NASA também, existem vários estudos que o pessoal, os cientistas geoplanetários, os geofísicos, eles, por estudos de campo, né, em função de algumas interações técnicas aqui, agora que é meio complicado a gente falar, mas que no início a Terra já teve inclusive a hora, já eram de 6 horas, já foi 6 horas, hoje está 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Pode ser que daqui a alguns milhões de anos a Terra tenha 24 horas, porque na verdade, diferentemente do que eles estão falando, a Terra está desacelerando. A desaceleração é imperceptível, mas ela está ocorrendo, sempre ocorreu, tanto é que um dia tinha 6 horas, então imaginem a velocidade dela como diminuiu. Então, para esse pessoal é tipo aqueles Planilson, sabe aqueles caras da Terra plana? Eles cada vez vêm com umas teorias mais absurdas para requentar o assunto. O pessoal aí acho que acharam legal em falar da ressonância Schumann e sei lá, só pode ser isso, eu não consigo entender. Mas o que chama atenção e às vezes até preocupa é que é o seguinte, você começa a assistir determinadas coisas que acontecem. Eu entrei casualmente, quando eu estava pesquisando alguns links que alguns amigos mandaram, eu
entrei, achei interessante, tinha uma live ali no WhatsApp que eu fui dar uma olhada. Uma especialista estava dizendo que já faziam naquele dia, já era o 4º dia em que o planeta tinha parado a pulsação do planeta. Ressonância Schumann, 0. Isso ia trazer enormes consequências, todas negativas para todos os seres humanos. O planeta ia virar uma bagunça e tal. De onde é que ela viu isso? Como é que ela mediu esse negócio? Primeiro, existem equipamentos que medem a ressonância Schumann. Só que, diferentemente do que as pessoas acham, eles não ficam nas cidades. Esses equipamentos têm que ficar em locais ermos, onde exista a mínima interferência humana possível, que esse aqui já tem, chega que vem lá de cima. Então eles ficam em montanhas, em locais assim, que para que eles consigam realmente, são muito sensíveis, são uns trambolhões enormes, são bem complexos, são equipamentos complexos, né? E eles medem com eficiência esse batimento, essa ressonância. O que acontece é o seguinte, como eu já falei também, a ressonância de Schumann é o que a gente chama de ELF, Extremely Low Frequency. Então é da banda de uma extremamente baixa essa frequência. Então não tem como medir. E com as interações dos batimentos heterógenos a coisa fica mais complicada ainda, ok? Então a ressonância de Schumann, ela recebeu esse nome em função de quem conseguiu desenvolver, descobriu e incentivou a procura dela, quer dizer, que se comprovasse que ela realmente existe cientificamente, né? Os estudos hoje, em função disso daí, são basicamente quase que só do pessoal da meteorologia, né? Que através disso aí consegue-se, através dessa difusão da ressonância de Schumann pelo planeta, eles conseguem as interações para fazer as previsões de tempo, descobrir tempestades de raio, aquelas coisas todas, né? E, inclusive, através disso aí também se mede, que como nós sabemos, o planeta ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, em alguns locais diferentes as frequências, em função de atividades geofísicas e geomagnéticas do planeta, elas funcionam um pouquinho diferente, tem batimentos, mas a média é essa daí, ok? A ressonância de Schumann, assim como as outras demais frequências, elas têm uma interação sobre o funcionamento biofísico dos seres vivos, principalmente dos seres humanos, né? E aí que entram os orgonites, como a gente sempre fala. Porque os orgonites são os dispositivos que eles manipulam todas essas frequências de maneira bem eficiente, traduzindo para uma frequência única que, ou seja, como o orgonite tem aquela área de abrangência que nós chamamos, que é o campo vibracional do orgonite, que está estreitamente relacionado ao campo vibracional dos cristais que estão lá dentro. Então essas frequências todas são transformadas e os cristais, que são os moduladores do sistema, vão reemitir, ou seja, vão colocar de volta para os ambientes as frequências próximas de 7,83 Hz. Todas aquelas frequências que foram criadas novas lá pelo batimento heterógeno vão ser grandemente diminuídas ou praticamente zeradas. Então os ambientes são saudáveis. Use você um pingente, coloque lá no seu automóvel, no seu caminhão, no ônibus que você transporta as pessoas, na van, no seu escritório, na sua casa, nos quartos, usem os combos do sono para te ajudar a dormir melhor. Ou seja, em suma, usem orgonites em todos os lugares. Todas essas novas frequências que começaram a se fundir à ressonância de Schumann, elas têm causado muitos problemas. Um deles, já indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é a hipersensibilidade ao eletromagnetismo, ou ao excesso dele. Um dos principais danos é o sono. O ser humano, pela nossa biofisiologia, ele precisa dormir. O cérebro precisa descansar. Na hora que você atinge todas as fases do sono REM, essa máquina biofísica absolutamente refinada que é o corpo humano, ele precisa desestressar as células, que já é fortemente estressada por nossas atividades físicas normais e pelo ambiente que está aí, nos estressando, essas frequências novas e tal. O estresse celular acontece. Quando você dorme corretamente, precisa dormir,
existe o relaxamento muscular, o destendimento muscular, o destendimento celular, diminui o batimento cardíaco, pressão sanguínea, respiração. Você entra num estado quase que de regeneração, ou seja, suas células começam a fazer a limpeza de todas aquelas impurezas do dia. E o seu cérebro dá uma dormida, ele faz a fixação da memória de longo e curto prazo. Isso para a sanidade é muito bom, até porque se você não dorme direito, essas coisas todas não acontecem. O seu organismo, de uma maneira geral, fica estressado todo dia, porque você não descansou. Então aquela comunicação do cérebro com o resto do corpo não aconteceu de maneira correta. O seu corpo esteve estressado, um montão de hormônios e de enzimas não foram produzidos. Quando você dorme direito, uma parte da energia que você usa para o dia seguinte é produzido com você dormindo. Olha só que maravilha. Se você não faz isso, como eu não dormia também, se você não dorme direito, você precisa, meu filho, comer, botar comida na veia, energia. Nós precisamos dela. Somos seres energéticos. Tudo no universo vibra. Do inanimado ao animado. Tudo tem uma frequência específica. Então, para que essa máquina fantástica funcione direito, a gente precisa simplesmente dormir. Olha só que legal. E o orgonite é um grande aliado para isso. Então, se você dorme direito, um monte de coisa, inclusive a tal da depressão, ou outros males que advêm com isso daí, você consegue controlar ou até praticamente ficar não imune, mas controlá-los, ok? Os orgonites te ajudam muito nisso. Dores localizadas, uma série de coisas que no teu dia a dia te estressam, como você é um ser energético, você está vibrando, muitas das dores que vocês têm são disfunções energéticas causadas por vários tipos de estresse, ok? Então, a ressonância de Schumann tem a ver com isso, porque é a ressonância natural dos seres vivos deste planeta. Tudo que está aí que não tem essa frequência não é natural. São estressantes, estresse celular. Ok? Então é importante. Então, para as pessoas ficarem aí, de repente, mais tranquilas, não vai acontecer. O planeta não vai ter órbita retrógrada, o dia não está ficando mais curto, muito pelo contrário, os dias vão ficar cada vez mais longos, né? No decorrer aí de milhões de anos. Eu acho que até lá já vou estar aposentado, eu vou conseguir ver isso. Então, todas essas interações que acontecem no dia a dia são importantes e a gente tem que ter noção disso tudo. E o que mais chama atenção são essas cargas desnecessárias com essas publicações. Você pode ir lá até ler, assiste, ver isso aí como curiosidade, né? Mas é fácil perceber que não tem o menor sentido, né? Aquele maluco que fala que a Terra vai parar, se ele soubesse, puxa, é uma coisa. Isso tudo começa a colocar para as pessoas informação desnecessária, uma carga desnecessária. Tudo vibra no universo. Então tem uma lei universal que é bem interessante, que se você pesquisar naqueles, não religiões, mas movimentos filosóficos muito mais antigos, né? No hinduísmo, budismo, mesmo nas antigas religiões da China ou do Ocidente, as mais antigas, tudo tem uma relação com isso. A lei universal, você recebe o que você vibra, é a lei. Então mantenham altos valores, altos pensamentos, é mais fácil, é menos estressante e você tem recompensa, que é o seu bem-estar. Ok, todas essas... Recebeu isso tudo? Limpa, joga fora. Tá, recebe como informação até. Legal, eu vi um maluco lá falar esse troço aqui e tal. Gente, tá cheio de informação hoje. Infelizmente, a facilidade que a gente tem hoje no acesso às informações, ela também tem o lado negativo disso, né? Que tem muita coisa ruim que circula por aí. E algumas pessoas tomam isso como certa. Tem umas tirinhas muito legais que eu gostava da Mafalda, que voltou à moda agora, infelizmente, porque faleceu o seu criador, um artista fantástico.
uma das mais legais que tem aí é o seguinte, né? Ela conversando diz o seguinte: você tem que ler. Aí o coleguinha pergunta por quê? Porque se você não lê, você tem que acreditar no que te dizem. É uma grande verdade. Você acha que o que eu estou falando de orgonite pode ter. Vai lá e pesquisa, leia sobre um monte. Tem um monte de porcaria também, mas sobre tudo tem. Sobre ressonância Schumann, lá na NASA, em várias universidades, vários centros, institutos de pesquisa por aí, inclusive no Brasil tem ótimos. Mundo afora tem muitos que são editados em português, inclusive, se de repente não dá aí para o inglês. Muita publicação em espanhol, que é fácil de ler. Então tem um monte de publicação interessante que você pode. A minha sócia apareceu ali atrás agora. Quer vir aqui dar uma palhinha, Arlete? Pode vir. Então, sobre todos esses assuntos relacionados à ressonância de Schumann, é o que a gente pode dizer para vocês, é isso aí. Que fiquem calmos e tal, que o coração do nosso planeta continua batendo, saudável, na verdade, e que todas essas interações com as frequências que não são desejáveis, vocês conseguem controlar usando os orgonites, ok? E nós os produzimos assim, aqui com muito carinho, com muita atenção, a gente utilizamos todo o nosso conhecimento técnico, o que a gente aprendeu nos meus 40 anos de vida profissional, sempre na parte de aplicação e desenvolvimento de produto. Eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço com muito carinho, muita dedicação, e a gente sabe que funciona pelos relatos que nós recebemos, né? Principalmente dos nossos clientes, dos nossos amigos terapeutas. Então aí para você que assistiu o nosso vídeo aqui até agora, agradeço, deixa aí o seu joinha para nós aqui, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação, vamos tentar publicar aí pelo menos um vídeo por semana, né, falando sobre orgonites. Tens alguma sugestão? Manda pra gente aí, vamos, eu adoro isso, porque eu aprendo bastante, né, quando vocês me colocam aqui na parede, eu tenho que pesquisar, eu tenho que abrir os meus horizontes. Isso aqui é um músculo, né, ele tem que ser exercitado, isso serve para todo mundo, ok? Então, a todos vocês, hoje é dia 2, é uma sexta-feira, que tenham todos um excepcional final de semana, recarreguem as baterias e que a semana que vem seja ainda mais produtiva, que vocês descarreguem o emocional essa semana e encontrem gente de alto astral. Lembrem-se, você recebe o que você vibra. É a lei universal. Faça disso o seu dia a dia. É mais fácil você estar de bom humor do que de mau humor, ok? Eu também às vezes fico bravo aqui, não pensa que não. Mas a gente sempre procura pensar nisso. Então a todos vocês, um grande abraço, um bom final de semana. Namastê.